E aí, moçada, o objetivo desse vídeo é mostrar o básico de HTML, né? O que são elementos, como é que a gente salva um arquivo, como é que a gente cria uma estrutura básica. Então, a primeira coisa, eu abri o programa Notepad++ e criei um arquivo novo, né? Eu posso criar aqui arquivo novo e vou salvar esse arquivo como index.html. Quando a gente manda os arquivos para a internet para funcionar como site, a gente precisa ter um arquivo chamado index, que é o arquivo que vai ser a página principal do nosso site, que vai ser a home do nosso site. E o formato do arquivo que a gente vai salvar é o .html. Se você escreveu .html aqui, você não precisa escolher o tipo de arquivo aqui embaixo, mas se quiser, está aqui, ó, Hypertext Markup Language. Tá? Salva esse arquivo. E aí a gente já pode começar a escrever como HTML. A gente já tem um arquivo .html. A linguagem de HTML, quando a gente vai escrever em HTML, para tudo que a gente vai fazer, a gente tem um elemento específico, né? Então, por exemplo, quando a gente vai escrever um título de um texto, esse título tem que estar dentro de um elemento que é o elemento H1, tá? Todo elemento a gente precisa indicar onde ele começa e onde ele termina, tá? Onde acaba esse título, onde começa e onde acaba esse título. Então a gente tem duas tags, a tag de início, a tag inicial, que marca o início do título nesse caso, e a tag de encerramento, tá? Se eu quisesse escrever um parágrafo, então eu usaria esse elemento, o elemento P. E colocaria aqui o texto do parágrafo. Tá? E aí eu tenho que encerrar o elemento do parágrafo. Tenho a tag inicial e a tag de encerramento. Tá? Definindo onde começa o parágrafo e onde finaliza esse parágrafo. Esse é o conceito básico do HTML. Porém, antes de fazer uma página em HTML, a gente precisa criar uma estrutura básica, tá? Que são elementos básicos de uma página HTML. Todo site em HTML que você abrir o código, você vai encontrar esses elementos. Tá? O primeiro elemento é o elemento HTML, tá? Que indica que a gente está começando a escrever em código em linguagem HTML. Todo elemento que a gente abre, como eu falei anteriormente, a gente tem que encerrar, a gente tem que mostrar aonde ele se encerra. A dica é abrir um elemento, fecha em seguida. Não comece a escrever para depois fechar o elemento. Abriu o elemento, já fecha, depois você volta entre a tag inicial e a tag final e continua escrevendo. Tá? O HTML é o elemento que vai conter todos os outros elementos dentro, no caso de uma página só em HTML. Dentro do HTML, a gente divide essa estrutura em duas. Tá? O cabeçalho, a cabeça e o corpo do site. Tá? O elemento cabeça, cabeçalho, é onde a gente guarda dados que não aparecem naquela tela branca principal do navegador, mas são dados que servem para a gente usar na programação do site ou para configurar alguma coisa. Nesse caso aqui a gente coloca, nessa estrutura básica, o título do site, que é o título que vai aparecer lá no cabeçalho do navegador. Então, por exemplo, aqui. Colocamos o título, está pronta a estrutura básica. Tá? HTML/HTML. Pode ver que quando eu clico em uma tag, ele já indica qual é a tag de encerramento. Head/head, com o título dentro. E o body/body. Por que eu coloquei esses elementos aqui um pouco para frente? A gente chama isso de indentação. Tá? É uma organização do código. Aqui indica que o elemento head está dentro do elemento HTML e que o elemento de título está dentro do elemento head. Então, é uma forma de organizar, de hierarquizar nosso código.
Ok? Vou salvar esse arquivo sempre para a gente testar no navegador. A gente salva o arquivo antes e vou aqui no menu executar e vou pedir para abrir essa página no navegador Google Chrome. Tá? Não tem nada na página, mas aqui em cima, na aba, já aparece o título que a gente colocou lá. Ok? Vou voltar aqui para o Notepad++ e vou colocar algum texto aqui dentro. Tudo que a gente coloca dentro do elemento body vai aparecer na tela principal do navegador. Vou salvar o arquivo, ou eu peço para executar agora novamente, ou eu vou no navegador e peço para atualizar a página, né, nesse botãozinho aqui, ou aperto o F5 do teclado. Pode ver que tudo que a gente coloca dentro do elemento body aparece na tela, ok? Então essa é a estrutura básica de um arquivo HTML. HTML/HTML, dentro do HTML tem dois outros elementos, head/head e o body/body. No head são elementos que não aparecem na tela principal do navegador e tudo que a gente coloca dentro do body são os elementos que aparecem na tela do navegador. Ok? Essa é a parte básica, bem básica, de uma página HTML, a estrutura básica de uma página HTML, ok? Até mais.